Vou fazer agora a correção da semana 2 do PET 3 do sexto ano. Bom, a primeira atividade é falando sobre o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou estar em inglês, então ele significa ser ou estar. Não existe, então, uma regra clara para qual será a sua tradução em cada caso, sendo importante aprender a usá-lo e lembrar sempre em que contextos ele é aplicado. Então, olha só. Hi, I am Kelly. Então, o verbo to be é esse apóstrofo M aqui, tá? É o am. Então, juntou o am com o I, virou I'm. Kelly. Oi, eu sou a Kelly. Então, eu sou. I am happy today. Eu estou feliz hoje. Então, a conjugação do verbo to be é a seguinte. I am. You are. He is. She is. It is. Lembrando, pessoal, que it é usado para coisas e animais, tá? Quando está no singular. Então, se é o cachorro, é it. Mas se são os cachorros, são they. Um lápis é it. 2 lápis, they. We are. You are. They are. E aí, se eu quiser juntar, né, o I com o am, fica, como nós vimos ali em cima, I'm. You com are, your. He com is, his. She com is, she's. It com is, its. We com are, we're. You are, your. They com are, their. Ok? Essa é a forma conjugada não. É você juntar, né, o I com am, I'm. Você juntar, então, o verbo to be com o pronome. É a forma contrata, ok? Bom, aí, para eu fazer a negativa e interrogativa. Para fazer a negativa, é só eu acrescentar a palavrinha not depois do meu verbo to be, ok? Mas, olha só, se eu quiser fazer a forma contrata de I'm not, não dá. Então, eu tenho que fazer a forma contrata lá do primeiro, né, da forma afirmativa, mais a palavrinha not. Já o are not dá para juntar, vira aren't, tá? E o is com not vira isn't. Lembrando que eu uso ou are not ou aren't, ou is not ou isn't, tá? Então, verbo negativo. Eu tenho meu verbo to be, mas a palavra not. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Para eu fazer a interrogativa, é só eu pegar a forma afirmativa, né? E inverter a posição do meu verbo to be. Então, meu verbo to be não estava aqui depois do sujeito, depois do pronome. Eu vou passar ele para frente. Passando ele para frente, o I am vira am I. O you are vira are you. He is vira is he. She is vira is she. It is vira is it. We are vira are we. You are vira are you. Não, we are vira are we. You are
are you? They are they? Aí, os exercícios, né? Então, complete o parágrafo abaixo com a conjugação correta do verbo to be. Então, olha só. O Messi é o jogador, não é? O jogador Messi. O Messi, se eu trocar por um pronome, eu troco por he, porque é ele. Se é he, então eu uso is. Então, Messi is a 33-year-old soccer player that lives in Spain. Então, Messi tem 33 anos, né? No caso aqui, não tem 33 anos, ele é um jogador, né, de futebol de 33 anos que mora na Espanha. George e Célia, então olha só, o George e Célia, se eu falar George e Célia, são eles. Se são eles, eu troco por they. Gente, não precisa, por exemplo, se vocês forem escrever uma frasezinha, colocar os pronomes na frente, tá? Esse they, he, colocar o nome da pessoa, no caso o Messi, e depois colocar o pronome. A gente colocou aqui apenas para facilitar para vocês saberem qual a conjugação correta do verbo to be, ok? Então, não precisa. Então, George e Sally, se eu for trocar por um pronome, eu troco pelo pronome they. E se é they, eu coloco o verbo to be are. Então, George e Sally are Lionel's parents. Então, o George e a Célia são os pais do Lionel. Então, quem que é Lionel? É o Messi, né? O Lionel Messi. Marisol. Marisol é uma mulher. Se é uma mulher, eu troco por she. E com she eu uso is. Lionel's sister. Então, a Marisol é a irmã do Messi. Lembrando, gente, que esse apóstrofo S depois de Lionel não é verbo to be, tá? Tá indicando posse. Ou seja, a Marisol é a irmã dele, ok? Vamos dizer assim, that car is from Lionel, não é? Aquele carro é do Lionel. Então, a gente poderia trocar por Lionel's car. Ou seja, o carro do Lionel. Então, indica posse esse apóstrofo S. Matias e Lucas, né? São dois meninos. Então, eu troco por eles. Então, é they. Com they, eu uso o verbo to be are. Lionel's brothers. Então, o Matias e o Lucas são os irmãos do Lionel. De novo, apóstrofo S indica posse. Futebol. Futebol é uma coisa, não é? Então, não é futebol, no caso, futebol americano. Então, eu uso it. Com it, eu uso is, tá? Como o futebol é uma coisa, eu não posso falar ele, he. Não posso usar he aqui. Então, eu tenho que usar it. Com it, eu uso is. His favorite sport. Então, o futebol é o esporte favorito dele. Continuando. Traduza as frases abaixo e atente para a tradução do verbo to be em cada caso. Use um dicionário bilíngue para ajudá-lo se necessário. Então, you are great teachers. Olha só, eu já expliquei. Temos dois yous. Um é singular, você, e um é plural, vocês. Então, como é que eu vou saber quando é singular ou quando é plural? Dependendo do contexto, do que vem antes ou do que vem depois. Então, no caso, vocês são ótimos professores. Olha o S aqui, professores. I am not at home. Eu não estou em casa. Não faria sentido eu colocar eu sou em casa. Eu estou em casa.
Is he a soccer player? Ele é um jogador de futebol? Lembrando a diferença de soccer para futebol. Soccer é o nosso futebol, né? Aquele com a bola que os meninos chutam com o pé, ou as meninas, né? E aí o objetivo é fazer um gol. Já o futebol é o futebol americano, aquele jogado com a mão, tá? Então, essa é a diferença. She isn't my friend. She isn't my friend. Ó, o is mais not virou isn't. Então, ela não é minha amiga. My favorite food is pizza. Minha comida preferida. Ó, favorite food is pizza. É pizza. We are classmates. Nós somos colegas de classe. Are we late, Bob? Nós estamos atrasados, Bob. Ou estamos atrasados, Bob. Para passar uma frase com o verbo to be para negativa, adicione not após o verbo. Então, I am a good doctor. I am not a good doctor. Então, é o que vocês vão fazer com as próximas, vocês deveriam ter feito com as próximas frases. Então, my name is Miguel. My name is not Miguel. E se eu falasse assim, gente, eu quero que vocês passem para a forma negativa, mas para a forma contrata. Então, eu juntaria esse is mais not, né? E colocaria isn't, tá? Colocaria isn't. I am not a student. I am a student. I am not a student. Aí vocês vão falar pra mim assim, como é que eu vou fazer a forma contrata desse? Ó, o I, o am e o not, eles não podem ficar juntos. Eles não se dão muito bem. Então, eu coloco um apóstrofo M, junto o am com I, e depois dele eu coloco not, tá? E aí, coloco a student. Continuando, she is my mother. She is not my mother. Se eu pedisse a forma contrata, vocês já sabem. She isn't my mother. We are friends. Nós somos amigos. We are not friends. Como é que fica a forma contrata de are mais not mesmo? Aren't. Ok? Então, we are not friends ou we aren't friends. They are my parents. Como que fica a negativa disso? They are not my parents. Para passar as frases afirmativas para a forma interrogativa, eu vou trocar o sujeito e o verbo to be de lugar. Então, she is a teacher. Eu troco, pego o verbo to be e passo ele para frente. Então, para frente de quem? Do meu pronome, da pessoa. Então, is she a teacher? Ela é uma professora. Então, na hora que eu faço a pergunta, is she a teacher? Só troco o verbo to be de lugar. Agora, passe as seguintes frases para a interrogativa. Então, Deborah is an actress. Deborah is. Para passar para a interrogativa, pego o meu verbo to be e passo ele para frente. Então, is Deborah an actress? E eu copio o restante da frase e não se esqueçam do ponto de interrogação. You are my best friend. Você é minha melhor amiga ou meu melhor amigo, né? Então, you are, pego o verbo to be e passo ele para frente, trocando de lugar. E fica, are you my best friend? Você é meu melhor amigo, minha melhor amiga? You are from Brazil. Você é ou vocês são do Brasil, né? Pego o verbo to be, troco ele de lugar. Are you from Brazil? They are soccer players. Então, eles são jogadores de futebol. They are, troco de lugar. Are they soccer players? Lionel Messi is the best player. O Lionel Messi é o melhor jogador.
Gente, aqui muitos alunos confundem. Eu tenho duas palavras, certo? Só que são duas palavras que se referem ao meu sujeito. É o Lionel Messi. É uma pessoa. Então, eu vou pegar o meu verbo to be e vou passar para frente dessas duas palavrinhas. Tem que ficar lá no início o meu verbo to be. Então, is Lionel Messi the best player? O Lionel Messi é o melhor jogador? Então, a guessing game. Let's practice verb to be. Então, vocês tinham que adivinhar. Então, it is a fruit, é uma fruta. It is acid, ou seja, ela é ácida. Is it a tangerine? No, it is not. É uma tangerina? Não é. The juice is delicious. Então, o suco é delicioso. It is from South Asia. Então, é do sul da Ásia, né? It is an orange. No, it isn't. É laranja? Não, não é. É uma laranja? Não, não é. It is green or yellow? It is green or yellow. Então, é uma afirmativa. É verde ou amarelo. What fruit is it? Lemon. Então, é o limão. It is an animal, é um animal. It is 92 years old, tem 92 anos. It is old. Is it old? No, it isn't. É velho? Não, não é. It is American, é americano. Is it very big? No, it isn't. É muito grande? Não, não é. It has a pet dog. Tem um cachorro de estimação. It is a mascot created by Walt Disney. É um mascote criado pelo Walt Disney. Que animal é esse? Mouse. Então, é o Mickey Mouse. O mouse é um rato. She is a woman. Então, ela é uma mulher. She lives in the United States. Ela mora nos Estados Unidos. Is she American? No, she isn't. Ela é americana? Não, ela não é. Então, ela não é norte-americana, tá? Apesar de viver nos Estados Unidos. She is from Alagoas, Brazil. Ela é de Alagoas, no Brasil. Is she a model? No, she isn't. Então, ela é uma modelo? Não, não é. She is very famous. Ela é muito famosa. She is the best soccer player in the world. Então, ela é a melhor jogadora de futebol no mundo. Who is she? Marta. Quem é ela? Marta. Então, a Marta é jogadora de futebol. Is it a city? É uma cidade. It is a beautiful city. Então, é uma cidade bonita. Is it Rio de Janeiro? No, it isn't. Não é o Rio de Janeiro, tá? It is in the south of Brazil. Então, tá no sul do Brasil. Gente, lembrando que não é of, tá? É of, tem som de V. Um F só. It is a capital. É uma capital. Is it Porto Alegre? No, it isn't. É Porto Alegre? Não, não é. The name is big. O nome é grande. What city is it? Que cidade é esta? Florianópolis. Pessoal, então, esta foi a correção da semana 2, tá? Do PET 3 do 6º ano.